o pacote do golpe, o que vem junto com o golpe. O projeto do Michel Temer, o projeto do Ponte para o Futuro é o projeto que sequer o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso teve a ousadia de propor e de realizar no Brasil. A Ponte para o Futuro é o pacote das contra-reformas estruturais da burguesia brasileira. Eles falam em reforma trabalhista, diminuir o custo do Brasil. O que é reforma trabalhista? Reforma trabalhista para eles é generalizar a terceirização, é atacar 13º, atacar férias, atacar licença maternidade, desindexar o salário mínimo, esfacelar a previdência. É um pacote brutal. Agora, junto com o golpe, vem também uma outra coisa. Um ataque ao ambiente democrático no país. Isso não significa defender essa democracia que nós temos. Nós temos que ter claro que essa democracia não é nossa. Essa democracia é uma democracia limitadíssima. É a democracia do 1%. Não há democracia política plena em lugar algum se não houver democracia econômica, como não há na sociedade brasileira. Mas essa democracia, com todos esses limites, ela tem elementos progressivos. E elementos progressivos que não foram dados pelo pacto do Ulisses Guimarães, foram conquistados com morte, com luta, com resistência, com tortura. E olha, quando quem anda de vermelho na rua começa a ser agredido, quando hordas fascistas atacam jornalistas, cercam a casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, atacam um bispo conservador chamado de comunista. Quando nós chegamos nesse ponto, o termômetro está elevado. Há um risco e um ataque ao ambiente democrático no país que nós não sabemos onde vai parar. Porque nesses dias está se falando que o Brasil está dividido. Não me diga, né? O Brasil está dividido há 500 anos. Né? O Brasil sempre esteve dividido. Prevaleceu na história do nosso país sempre a política dos pactos conservadores. E a polarização política que nós temos hoje, se ela tem, é verdade que tem uma face perversa, que é a face perversa dessa intolerância, desse linchamento, desse clima de caça às bruxas, desse macartismo que está se estabelecendo no país. É verdade também que essa polarização tem um elemento importante para a esquerda. A direita golpista, de algum modo, atravessou o sinal vermelho. Depois do 13 de março, o clima era de fatura liquidada, da esquerda humilhada e todo mundo se escondendo em casa. Eles foram além. Eles atacaram. Eles começaram a agredir ciclista na Avenida Paulista. E, tendo ultrapassado o sinal, eles geraram uma reação. Não só da esquerda organizada, mas de setores democráticos, de setores progressistas da sociedade brasileira, que não querem isso. E estamos tendo pelo país afora, a cada dia, praças lotadas, pessoas indo às ruas. O que não acontecia há um bom tempo no nosso país. Está acontecendo como um movimento espontâneo, de baixo, legítimo. Muitos dos que estavam ali não se sentem representados pelo governo petista e não estavam ali para defender governo algum. Não estavam ali para defender Lula 2018. Estavam ali porque a coisa começou a ficar grave. Porque a direita veio para cima. É preciso diagnosticar, nessa crise, que há o esgotamento de um ciclo. Não há mais espaço para pacto conservador na sociedade brasileira. A polarização veio para ficar. A polarização da sociedade brasileira não é algo passageiro nesse momento. E não é algo passageiro porque se esgotou um ciclo econômico, que é o ciclo do ganha-ganha, que é o modelo da conciliação, que foi o modelo aplicado com eficiência pelo PT nesses 13 anos. Que trouxe ganhos para os trabalhadores mais pobres no país, é verdade, mas que trouxe esses ganhos sem enfrentar um único privilégio da burguesia brasileira. Sem fazer uma única das reformas estruturais que são as pautas históricas da esquerda brasileira. Não se pautou reforma agrária, não se pautou reforma urbana, não se pautou reforma tributária, não se mexeu na dívida pública. Não há mais espaço para esse pacto, porque para este pacto existir, ele dependia de condições econômicas favoráveis. Precisava ter crescimento econômico, como teve.
Porque só com crescimento econômico se tem a gordura suficiente para continuar dando para os de cima e dando alguma coisa para os de baixo. E a partir do momento que o crescimento econômico encolhe também a arrecadação. E aí é preciso fazer escolhas. O ajuste fiscal foi o produto de uma escolha desastrosa. E essa é a natureza do esgotamento do modelo de conciliação no país. Agora, há o esgotamento também do sistema político brasileiro. Se há alguma coisa que essa crise nos diz com segurança, é que este sistema político faliu. E se há algo no meio de tanta arbitrariedade e de tanto abuso que se tornou a Operação Lava Jato, é que ela demonstrou aquilo que a esquerda brasileira diz há 30 anos, que este sistema político é refém dos negócios privados. Aí surge o debate do que se coloca no lugar. Esse debate é bom para nós. A saída à direita para o esgotamento do sistema político é o impeachment e um neoparlamentarismo que já falam por aí. A política de austeridade e devassa nos direitos sociais, representada hoje por Michel Temer. A saída à esquerda, que nós temos que ter condições de colocar nesse debate, propor a inversão do ajuste fiscal, é retomar na pauta as nossas reformas populares e estruturais, colocar isso na agenda política, travar esse debate, popularizar esse debate, é uma das maneiras de criar as relações de força para que isso não seja só um debate. Eles estão comprando uma ideia de que a alternativa Temer é a pacificação da sociedade. Pacificou. E baseiam-se nisso pensando na governabilidade parlamentar. Vai ter maioria no parlamento, passa tudo. Nós temos que furar essa ideia. Dizer, governabilidade, coisa nenhuma. Pode ter governabilidade no parlamento, não vai ter nas ruas. Nas ruas nós vamos bloquear isso. Minha formação, além de ser advogado, eu também sou formado em filosofia, eu tenho um mestrado em economia política e sou doutor pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco, pós-doutor pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco na área de filosofia e teoria geral do direito. Quando chega mais ou menos em maio, em novembro, a minha agenda fica cheia, né? Maio, se vamos discutir cota, não sei o quê. Eu comecei a pensar uma coisa. Eu tenho artigos sobre política de ação afirmativa, mas a minha produção acadêmica, eu escrevi sobre teoria política, sobre ciência política e teoria econômica, né? Adam Smith, Keynes e Marx, né? Na filosofia e na teoria geral do direito. E eu me pergunto, por que quando tem um debate sobre, vamos discutir Estado, que é um tema que eu estudo, né? Estado e ideologia, Estado e racismo, Estado e reprodução de desigualdade, por que ninguém me chama para discutir essas questões? Por que eu sou só chamado em maio e em novembro para discutir cota? O que eu decidi? Então, aí qual a decisão que eu tomei? Eu só vou quando for plantar um projeto político, alguma coisa importante. Agora, quando o branco me chama para ficar discutindo política de cota, que ele já tinha que ter implantado, eu não vou mais. Eu quero discutir Estado, eu quero discutir economia política, porque todas as questões que foram levantadas aqui, sabe quem vai sofrer mais? Se tiver golpe, e mesmo que não tiver golpe, é a população negra, são as mulheres negras. Racismo é privilégio de gente branca. Como as condições de privilégio de pessoas brancas elas são reproduzidas pelas estruturas do Estado e também pelas estruturas econômicas. Então, este é o ponto. Ou seja, ser de esquerda é pensar nessa questão. Quem não pensa nisso, simplesmente não é de esquerda. É simples assim. O que dizer sobre democracia e mais direitos num momento como esse? Eu só compreendo essa ideia de mais direitos se por alguma imprecisão de linguagem nós estivermos nos referindo a mais política e a mais luta política, mas nunca a mais legalidade. A grande discussão hoje sobre esse processo de impeachment, que desde já quero dizer que não é um processo de impeachment, não é impeachment, porque para ser impeachment precisaria minimamente estar correspondendo a algum padrão de legalidade, né? É um golpe de Estado que está sendo dado, um golpe de Estado, como nós já sabemos, um golpe de Estado contemporâneo, ou seja, em que não é necessário pôr tanques na rua. Então, a gente, muitas vezes, discutindo legalidade e mais direitos, sabe o que a gente está fazendo? A gente está dançando no terreno do inimigo, né? Talvez a gente tenha que pensar que a discussão sobre o impeachment ou sobre o golpe, a gente talvez perca um pouco de tempo quando a gente fica colocando isso na questão da legalidade. O impeachment é legal, é ilegal, porque esse exatamente é o jogo das pessoas que se servem sempre da legalidade para instalar processos de violência, principalmente
contra as pessoas mais pobres, contra negros, contra mulheres. Nada disso, meus caros prezados e prezadas, é feito à revelia da legalidade. Setores que amplamente, abertamente apoiaram o golpe militar de 64. Essa gente, quando chegou na Constituição, vestiu uma roupinha nova e entrou na nova ordem constitucional mais forte do que era no regime militar. Sabe o que eu estou falando? Olha só, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, da OAB. Olha só. Todos apoiaram o regime militar de 64. Apoiaram o golpe. Como estão apoiando hoje de novo? A gente não aprende. E aí, toda vez que se fala assim, tem que ter controle social sobre essas instituições. Não pode. Não, e a República. Não pode ter. É óbvio que tem que ter controle social. Tem que ter controle social. Eu não estou dizendo que tem que controlar a decisão de juiz, não é isso. Essa gente tem que prestar contas da maneira com que decide. De onde vem essa gente que pode ficar estudando 8, 10 horas por dia? Não é gente da periferia, não é gente preta, não é gente pobre, né? É gente branca que só sabe viver de acordo com o seu privilégio de ser branco. Essa gente é gente de classe média que é duro de passar no concurso. Quando ele passa no concurso, ele fica achando que ele fez um esforço tão grande para passar no concurso que a sociedade é que deve para ele todo o esforço que ele fez para passar no concurso e acha que não tem que prestar contas para o povo. Quando a gente fala de racismo estrutural, é para a gente sair desse discurso moralista, achar essa culpa, né? As pessoas têm culpa. Não estou falando isso. Estou falando que é uma estrutura. As pessoas vivem a partir de... Elas não podem viver outra coisa porque elas são o que elas são. Para se transformar, tem que fazer política. Tem que fazer a crítica, falou assim, como você fez agora, e como a gente vai criticar também, todos os partidos, inclusive o PSOL, a Fundação Laura do Campo, assim, tem que ter preto. Onde estão os pretos aqui? Então, todo mundo que está aqui tem que estar disposto, sabe o quê? A ser outra coisa. A ser diferente do que é. Homem tem que ser diferente. Veja, o desafio de qualquer homem que está nessa sala é ser menos homem a cada dia, sabia? Porque, veja, eu digo o seguinte, o nosso ser homem, a gente não sabe o que é ser homem sem subalternizar a mulher. A gente não sabe ser heterossexual sem ficar fazendo gracinha com quem tem, né, uma orientação sexual diferente da nossa. A gente não sabe ser branco, né, quem é branco, sem ter o negro como a contraface da moeda. Então, fazer política é exatamente a gente desconstruir isso. A gente fazer diferente. Eu acho que esse momento do país, ele vai pedir. Não vai ter revolução nesse país onde não tem preto e preta. O Tocqueville escreveu sobre a democracia dizendo que o principal valor da democracia é a igualdade. E essa ideia de que a democracia é a igualdade, ela se perdeu do século XIX para cá. E a partir principalmente do século XX, se passou a identificar fundamentalmente a democracia com a ideia da liberdade. Esse projeto ele é fundamentalmente um projeto de ataque a direitos, não só a direitos trabalhistas, não só a direitos sociais, mas também a direitos individuais. O PT quebrou o Estado brasileiro, dando mais de 400 bilhões de incentivos e subsídios para os empresários brasileiros. E o que os empresários nos dizem agora? Nós não queremos pagar o pato. Nós não queremos pagar o pato. Nós estamos pagando o pato para eles. Nós não queremos mais a conciliação. Porque a conciliação sempre derrotou o povo. A conciliação sempre nos manipulou. A conciliação sempre nos enganou. E para combater essa apropriação da democracia pelo capital financeiro, nós temos que ser radicais. Temos que colocar o pé na porta. Agora, é muito importante que a gente reflita como nós chegamos até aqui. Porque é isso que vai nos permitir que nós não repitamos os mesmos erros. Que nós não sejamos enredados novamente em erros e equívocos que foram cometidos. Melhor forma, portanto, é compreender quais foram as razões que levaram a democracia brasileira à encruzilhada em que ela se encontra hoje. Listei pelo menos 8 razões que me parecem interdependentes, mas também com relativa autonomia entre si. Essas 8 razões, na minha opinião, compõem um pouco
digamos, o arcabouço da crise da democracia brasileira. A primeira delas é a própria natureza da burguesia brasileira. A burguesia brasileira é, por natureza, ou ontologicamente, como alguns gostam de dizer, golpista e autoritária. A nossa burguesia não se forjou nas revoluções iluministas do século XVIII e XIX. A nossa burguesia é herdeira do escravismo colonial. Portanto, a sua própria natureza é uma natureza autoritária, golpista e excludente. A própria burguesia brasileira, que sempre viu o Estado como um Estado comercial, percebe agora as condições históricas para promover uma nova transição conservadora, uma nova etapa da modernização conservadora, como foi em 1889, como foi em 1930, como foi em 46, como foi em 64, e como querem fazer ser agora. O que está em disputa é a natureza do próximo ciclo da expansão capitalista no Brasil. Isso está em disputa. Florestan dizia que a Revolução Burguesa no Brasil é um processo interrompido. E o Ottaviani respondia, não, a Revolução Burguesa não é um processo interrompido, ela é uma contra-revolução burguesa permanente, que impede que os interesses populares se expressem como interesses hegemônicos na sociedade brasileira. O sistema político ele é estruturado para impedir a expressão da vontade popular. Não há plebiscitos, não há referendos, quer dizer, não há nada. Para ter um projeto de lei de iniciativa popular, 1 milhão de assinaturas é necessário. E há um terceiro elemento, que evidentemente é a terceira razão, que é derivada diretamente da segunda razão, que é o Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro está sequestrado por uma plutocracia. Por isso tem a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada das empreiteiras. Bom, das empreiteiras é quase todos são bancada da empreiteira, tá? Porque tem cerca de 20 deputados, 30 deputados que não têm nenhuma relação com a empreiteira. A quarta razão é exatamente a conversão de certa esquerda às razões de Estado. Isso, para mim, o que o Guilherme disse aqui, está mais do que suficiente. Quer dizer, ao acreditar que é possível viabilizar um projeto nacional em aliança com esta burguesia, esta esquerda, nos dizeres do professor Lincoln Seco, da USP, se foi amoldando, um processo de adornamento, né, de amoldamento, de adaptação ao sistema, de tal forma que se enredou tanto no sistema que as poucas vezes que tentou enfrentar a lógica do sistema não conseguiu. A Dilma fez um ensaio desenvolvimentista no começo do seu segundo governo, aliás, do primeiro governo, né? Redução durante 18 meses da taxa de juros, algum tipo de indução ao crescimento, à industrialização. Os bancos disseram, chega, Dilma, nós queremos o Guido Mantega fora e queremos os juros altos. Em 4 meses, o que os bancos disseram que eles queriam, eles estavam conquistando. Mas o governo não chamou os movimentos sociais, venham defender a minha política de redução dos juros, venham defender a minha luta contra os bancos. Não, fez a luta surda nos bastidores e perdeu, porque um projeto de conciliação sempre perderá se não for apoiado, obviamente, por um amplo processo de mobilização popular. E foi exatamente o que aconteceu. Óbvio que tem uma quinta razão para a crise, que é exatamente a crise econômica. A crise econômica, como foi dito aqui, interditou o pacto de classes. Se há crise econômica, se instala imediatamente uma disputa pelo fundo público. Se o fundo público vai manter políticas sociais ou se o fundo público vai viabilizar desonerações, pagamento da taxa de juros, etc, etc. Uma sexta razão é a absoluta politização do judiciário. Não se resume ao juiz Sérgio Moro. Durante o governo Lula, foi dada certa autonomia à Polícia Federal. Isso é um mérito. E quando a Polícia Federal começou a investigar, 2 operações, a Operação Castelo de Areia e a Operação Satyagraha, chegou até o PSDB e chegou até o PT. Por quê? Porque começou a investigar a relação do poder público com as empreiteiras. Veja, o poder público está absolutamente sequestrado pelo poder econômico no Brasil. E essas operações da Polícia Federal, ao chegarem nos principais partidos da República, elas foram desmontadas. As 2 operações foram enterradas. E foram enterradas exatamente porque elas fizeram o que tinham que fazer, que era descobrir relações promíscuas entre o Estado e o poder econômico. Isso gerou um ódio na Polícia Federal e na promotoria. E estava esperando alguma operação, e essa operação que está em curso agora, a Lava Jato, acabou se convertendo numa operação para, digamos, ir à forra. E ela se converteu numa operação política. E por isso ela só pega um lado. Sétima e penúltima razão, a absoluta inércia e covardia da qual está submetida a Suprema Corte Brasileira. E, por fim, que eu acho que é uma razão sobre a qual nós temos que refletir muito, que é uma regressão geral da consciência de classe. O processo de conciliação de classe, o pacto conservador, como diz o professor André Singer, promovido pelo PT em aliança com determinadas frações da burguesia, promoveu uma regressão da consciência de classe. As classes D e E estão se lixando para o impeachment. As classes D e E continuam tendo como preocupação central a inflação e o emprego.
Este foi o setor que elegeu o PT nos últimos anos, mas era o setor que elegia o FHC nos anos 90 e elegeu o Collor. Então, a regressão da consciência de classe que se promoveu nesses 14 anos de conciliação foi um grande retrocesso para quem quer reconstruir um projeto progressista. São razões fundamentais para compreender a crise política que se desenvolve no país e para pensar os erros que nós, os republicanos, os progressistas, os comunistas, os socialistas, os democráticos, não podem voltar a cometer no próximo ciclo de lutas que nós vamos enfrentar. Muito obrigado.